passar de 2025, Pode ir. mudanças em relação ao corte de gastos? Sim. Vocês vão mandar um adendo para a LOA? Como vai funcionar? Primeiro, eu quero agradecer ao presidente do Senado e a todos os líderes do Senado aqui, de todos os partidos, inclusive dos partidos que se declaram de oposição, pela reunião que nós tivemos. E quero dizer que o mesmo espírito tivemos também na reunião de ontem, na Câmara dos Deputados. E quero afirmar que raríssimas vezes eu senti, quando o governo anuncia uma proposta, uma medida, um grau de compromisso tão grande e uma disposição tão grande de conseguir a aprovação dessas medidas, como eu senti tanto na conversa de ontem da Câmara, quanto hoje do Senado. Isso tem a ver pelo fato de que aquilo que é o centro da proposta e que nós vamos trabalhar para concluir a aprovação dela ainda esse ano, é exatamente a consolidação do marco fiscal que foi discutido e aprovado pelo Congresso Nacional. É o que dá sustentabilidade ao marco fiscal e vai mostrar mais uma vez que o governo vai cumprir e reforçar o marco fiscal. Segundo, a gente tinha uma primeira etapa. A primeira etapa era, antes de apresentar o texto, apresentar as ideias, as propostas, as medidas aos líderes, iniciando pelos presidentes das duas casas, aos líderes da Câmara e aos líderes do Senado. Então nós estamos cumprindo essa primeira etapa. Aquilo que foi um compromisso do presidente Lula, que não viria texto, não seria publicado o texto, não viria projeto ao Congresso Nacional sem o conhecimento prévio pelo presidente das duas casas e pelos líderes da Câmara e do Senado. E pela receptividade sobre o tema que nós sentimos tanto ontem quanto hoje, o governo se sente mais confiante ainda de poder encaminhar o texto tanto para a Câmara quanto para o Senado. Como será encaminhado, nós ainda vamos tratar tanto com a Câmara quanto o Senado. O presidente Pacheco hoje deixou claro que, do ponto de vista do Senado, o Senado considera que o papel que o Senado tem de ser a casa revisora, como foi, por exemplo, em relação ao próprio marco fiscal encaminhado pelo governo. Então, medidas de consolidação do marco fiscal, o Senado se coloca com toda a disposição de ser a casa revisora e expressa aqui pelo presidente Pacheco de fazer absolutamente de tudo para que a gente possa aprovar esse ano aquilo que tem reafirmação do arcabouço fiscal e que tem influência sobre a LDO e a lei orçamentária. Ou seja, o que nós vamos procurar aprovar com o Congresso Nacional, que é a adequação de crescimento de despesas ao arcabouço fiscal, tem impacto sobre a LDO e sobre a lei orçamentária. Então, obviamente, a aprovação disso nesse ano influencia a LDO e a lei orçamentária até o final desse ano. Então, vocês vão mandar uma nova versão, um adendo? Primeiro, nós vamos aprovar. Sim. E durante a tramitação, a LDO, foi lido o relatório parcial da LDO. Então, o relatório parcial da LDO foi lido agora, no dia de ontem, na CMO. A lei orçamentária que foi apresentada ainda nem foi lida na CMO. Então, vamos se dedicar para aprovar essas medidas que reafirmam o marco fiscal. Na medida que a gente aprove, na tramitação tanto da LDO quanto da lei orçamentária, faremos os ajustes necessários que as próprias medidas vão criar enquanto espaço, reafirmando o marco fiscal, reafirmando esse compromisso, uma espécie de contrato que o Executivo e o Congresso Nacional fizeram desde o ano passado, que tem sido fundamental para manter o crescimento econômico no nosso país e sustentar esse crescimento. A partir dessa reunião que nós tivemos com o Senado hoje, nós tivemos já uma reunião com os líderes da Câmara ontem, vamos tratar ao longo da tarde, junto com o líder do governo na Câmara, junto com os líderes da Câmara, com o presidente da Câmara, a melhor forma de apresentar esse texto a partir da Câmara. Já ouvi da reunião dos líderes da Câmara, que aconteceu ontem, com todos os partidos, após a reunião com o presidente da República, a vontade da Câmara, a disposição da Câmara, inclusive de ter iniciativa sobre esse processo, tanto da PEC quanto da lei complementar, e fazer no rito necessário para que a gente possa garantir a aprovação ainda esse ano. Então, sinto muita disposição por parte da Câmara, a partir daqui dessa reunião com o Senado, vou me encontrar com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, conversar com os demais líderes a partir da consulta de ontem e fazer os encaminhamentos necessários para que a gente possa não só poder apresentar o texto,
da melhor forma possível e garantir o rito adequado necessário para conseguir a aprovação nesse ano. O presidente Lira e todos os líderes sinalizaram ontem que a Câmara está disposta a fazer aquilo que for necessário, compromisso da Câmara, para a gente consolidar o marco fiscal, aprovando até o final desse ano. Então, será feito aquilo que for necessário para consolidar, eventualmente aproveitar alguma PEC que já tramitou na comissão especial, já está pronta para o plenário, eventualmente, se necessário, dependendo do texto, iniciar desde o começo a comissão especial, mas compromisso da Câmara, envolvimento da Câmara, não esperava outra coisa do presidente Lira, dos líderes da Câmara, de fazermos o que for necessário para terminar esse ano com o marco fiscal ainda mais consolidado, podendo dirigir a apresentação do orçamento, a apresentação da lei de diretrizes orçamentárias e sustentar ainda mais um bom momento de crescimento econômico do nosso país. Algumas medidas, como a mudança no salário mínimo, nas regras do salário mínimo, do aumento salarial, podem impactar dentro do próprio PT. Como é que o partido está internamente nessa? Eu acho que se você vê a manifestação da presidenta Gleice do PT, não sei se você viu, comemorando os anúncios feitos ontem, apresentados ontem, dando total apoio da bancada do PT na Câmara. Ouvi isso aqui do líder Beto Faro e do senador Rogério Carvalho, que vai assumir a liderança aqui no Senado, a mesma coisa. Então, o PT absolutamente comprometido, como já foi com a aprovação do marco fiscal, porque é um partido absolutamente comprometido com a sustentação dessa política econômica e do crescimento econômico no país. Até porque o conjunto dos anúncios já foram anunciados pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral. O compromisso do presidente Lula de aumento real do salário mínimo, que esse é o compromisso, está mais do que estabelecido nas medidas propostas. Ministro, duas dúvidas, por favor. O senhor vê a possibilidade de começar esse debate pelo Senado ou a ideia do governo é iniciar isso pela Câmara de fato? Não, a ideia, desde ontem, estava aberto a consultas, tanto no Senado quanto na Câmara, dessa sinalização. O próprio presidente Pacheco afirmou aqui publicamente para os senhores e para as senhoras que o Senado quer ter o papel de casa revisora, como teve na questão do marco fiscal. Se são medidas que consolidam o marco fiscal, né, tanto a PEC quanto a lei complementar dão mais força ainda para o marco fiscal. O presidente do Senado sinalizou aqui, foi opinião consensual de todos os líderes que participaram da reunião, que o Senado está absolutamente comprometido em tramitar para garantir a votação nesse ano dessas medidas, mas que vai cumprir o seu papel de casa revisora, como foi com o marco fiscal que foi aprovado ano passado. Outra dúvida, a segunda dúvida. O senhor acha que a questão das emendas, o bloqueio das emendas, acaba atrapalhando e contaminando esse debate? Eu tenho certeza absoluta que não, na medida que os senadores do Congresso Nacional, o compromisso deles é com o tema em si. O que não significa que o governo não queira o mais rápido possível a execução dos recursos das emendas, porque são obras importantes, são programas importantes. Os municípios estão fechando o ano, fechando o seu mandato, então receberem esses recursos das emendas é importante para os municípios. Então, no esforço do conjunto do governo, eu quero agradecer aqui ao Congresso Nacional por ter aprovado o PLP. O presidente Lula sancionou de imediato o PLP, de que sejam liberados esses recursos por conta das escolas integrais, das obras na educação, da saúde, dos investimentos em universidades federais, as obras estão acontecendo. Isso é bom para o país. Nós acompanhamos aqui a entrevista coletiva que está sendo concedida pelo ministro Alexandre Padilha e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por conta do pacote de corte de gastos que foi anunciado pelo governo federal mais cedo. Tinha ali nessa conversa também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso porque essa reunião tinha por objetivo ali fazer uma articulação, poder amansar ali um pouco, né, o Senado Federal em relação a esse pacote de propostas.